pessoal nessa palestra. But when we were planning about my visit to Mas Portugal, quando a gente estava organizando minha visita aqui, I thought that to my particular knowledge about Portugal, meat eating is more here. eu pensei que aqui Right? em Portugal as pessoas comem muita carne. Yes or no? Sim. Another learning for me. Eu pensei So I thought instead of selecting big diseases, obesity, diabetes, em which vez I de can falar talk de about, obesidade, diabetes, essas But- coisas, I thought let me address the root cause. vou abordar a causa principal. And so I selected this topic. Ele selecionou esse tópico. So thanks again for accepting this topic, and now we are here. Então, obrigado por aceitar esse tópico. E So why spices are important? por que as especiarias são importantes? Life instinct is the basic instinct which everybody knows. O instinto da vida é um instinto básico. Nobody wants to die for Ninguém sure quer morrer immediately. agora. So life must continue. A vida deve continuar. We have discussed that as long as fire is working, life will continue. A gente já falou, enquanto o fogo estiver funcionando, a vida continua. But in today's life, 2017, Na vida de hoje, point number 3, o ponto 3. due to lifestyle changes, Por causa da mudança no estilo de vida, probably Agni is the most endangered factor of our life. o Agni é provavelmente o fator que corre mais perigo na nossa vida. So there is a high need to protect Agni Então tem uma necessidade muito grande de proteger o nosso Agni, or inflate Agni. ou aumentar o Agni. It's just a convenient translation because there is no direct translation. Não tem uma tradução When direta. I say inflate, that means to increase fire Quando eu falo inflate, é aumentar o fogo. or to kindle digestive fire Ou alimentar so as o to fogo, make it more functional. para que ele funcione melhor. So spices in general are increasing digestive fire. As especiarias em geral elas aumentam o fogo digestivo. If you want to simplify, almost all spices are fire increasing, Se quiser generalizar, quase todas as especiarias aumentam o fogo. and that's why spices are important. Por isso elas são importantes. There is one more slide, and then 8 spices we'll discuss with the help of 2 slides each. Tem mais um e depois a gente vai falar das especiarias. Why Agni is so important? Por que o Agni é tão importante? Because a dozen of functions are carried by just a single thing, Agni. Porque muitas funções acontecem por causa dele. You can just quickly. Imparting color. Da cor, Probably you never have thought of. You must be talvez você thinking nunca pensou nisso. that color must be depending upon the beauty product which we use, Talvez você ache que a cor depende do produto de beleza que você usa, or hemoglobin in our body, ou a hemoglobina, or the sunlight, ou a luz do sol, or our race, whether we are Caucasians or not. ou se a gente está descansado, tirou férias. I am least worried about color because I am from India. But to be more scientific, Mas para ser mais científico, imparting color, whichever is the color, black, qualquer white, cor, doesn't matter, preto, branco, is Agni function. é o Agni que dá. So if Agni is properly functioning, Se o Agni estiver funcionando bem, color will be properly displayed. vai ter a cor vai aparecer. I repeat, whichever is the racial color, means Qualquer black, cor white, racial, doesn't branco, matter. preto, amarelo, But to express it properly, Agni is necessary. que a cor apareça, ela se expresse, precisa ter um Agni. Second, to impart strength to our body, Para dar força, Agni is important. o Agni é importante. To make us enthusiastic, Entusiasmo, Agni is important. o Agni. If you don't believe in this, Você não acredita? anyway, it's a weekend now, É o fim de semana hoje. so you can go partying and have too much of pork, E comer um monte de porco, which is not my recommendation, Ele I'm não just saying, recomenda, mas pode ser. or anything which is very heavy to digest, Ou comer uma coisa bem pesada para digerir. and you will realize that you are almost fatigued. Você vai ver que você está com fatiga. Do you agree? Many of you have experienced it many Você vai times. ficar bem cansado. So if Agni is functioning properly, we can be enthusiastic. Então, se o Agni estiver bom, a gente vai ter entusiasmo. Then imparting glow, like aura, Então, dá brilho. shininess, glow, luster, all are Agni Brilho, functions. luz e tudo isso. Maintaining healthiness in general. Manter a saúde em geral. Then bodybuilding. In long run, if Agni is respected, body will be properly built. Que o corpo cresça, em geral também, os tecidos.
Then I will skip point number 8 because they need to know about Oja. Ele não vai falar do hoje, porque vocês têm que saber o que é hoje. Have you heard about Oja? Vocês já ouviram falar de hoje? Little bit or no? Pouco. Okay, Oja is like the nectar of the body Hoje é o néctar do corpo, or essence of the body, essência. and Agni helps Oja formation. E o Agni ajuda a criar hoje. Then I will believe that there are 12 other minor, smaller Agnis in the body. E a Ayurveda diz que tem 12 fogos menores no corpo. So the main fire here Esse é o principal. kindles other smaller fires. Alimenta outros menores. Then it imparts strength to the organs. Dá força para os órgãos. Simplest example. Exemplo simples. When you eat a lot, Quando você come muito, which you shouldn't do você ideally, não deve fazer. but when you eat a lot, Quando você come muito, you don't feel like studying. você não quer estudar. Right? Take it from me, I'm an academician, I Eu teach sou in college. acadêmico, eu sei. So post-lunch session is a nightmare for a teacher. Então, dar aula depois do almoço é Right? pesadelo. Because students are almost like Porque this. os alunos estão dormindo. Why? Because organs Porque os get órgãos, loaded after food. eles ficam... Eles ficam pesados depois da... And proper digestion, proper fire helps organs to be effective, efficient. E um fogo adequado ajuda os órgãos a trabalharem de maneira eficiente. Then Agni also facilitates functioning of all vital powers, E o Agni também ajuda todos os poderes vitais, as pessoas- including prana. até o prana. As you are in yoga school anyway, Como é uma escola de yoga, you must have realized or experienced vocês já viram that pranayama is to be done on light stomach or empty stomach. que o pranayama é para ser feito com o Right? estômago vazio. Ideally, please correct me if I'm wrong. Idealmente, If you eat a lot, você comer muito, pork, beef, porco, carne, and I'm not blaming, I'm just opening your eyes. eu não estou culpando ninguém, só estou mostrando. Or even if you are vegetarians Mesmo que você é and vegetariano, you claim, no, I don't eat pork, eu não como porco, but you eat a lot of cheese mas come muito queijo, and you cannot do pranayama. você não pode fazer pranayama. Right? So Não. being vegetarian or non-vegetarian is not a question. Não é uma questão de ser vegetariano ou não. Eating as per Agni's capacity is important. Comer de acordo com a capacidade do seu Agni. And this is how Agni facilitates continuation of life. Isso é como a Agni ajuda a continuar a vida. Now, all the spices are, Todas as especiarias, to save time and energy, I have put the benefits in one slide. só para economizar tempo, eu pus os benefícios em um único slide. So almost all spices which we will discuss after this slide As especiarias que a gente vai falar are increasing pitta dosha. If you aumentam know o this, dosha pita, they are decreasing kapha dosha. diminui o kapha, They increase the digestive fire. aumenta o fogo digestivo, They improve the digestion. melhora a digestão And Ayurveda believes in toxins called ama. e as toxinas que chamam ama, Because of indigestion, ama forms. por causa da indigestão forma ama, So spices reduce ama. as especiarias reduzem ama. To simplify, Para simplificar, spices keep us healthy. as especiarias mantêm a gente saudável. And that's why we will be discussing spices. Por isso que a gente vai falar das especiarias. Now, henceforth, after this, Depois disso, about 15-16 slides we will be discussing. ele vai mostrar 15 slides, 2 slides each for one spice. 2 slides por especiaria. But this is just for convenience. É só por conveniência. As I requested before, let it be an interactive class. A gente prefere que seja uma aula interativa. And feel free to share your experiences that, oh, this happened to me by using black pepper, for example. Compartilha se você tem alguma experiência. Ah, isso aconteceu comigo quando eu usei pimenta. Or if anybody wants to correct me that, no, this is wrong, I think this is right. Ou So I'm open. Isso está errado, é assim que eu me senti, ele está aberto. So let this be an interactive class. Ele quer interação. And at the end of this interaction, let us all have some more wisdom about spices Para que depois todo mundo saiba um pouco mais das especiarias. for the betterment of our lives. Para melhorar nossa vida. So means in another words, which is against the interest of doctors, É do interesse dos médicos, right? Because you use spices smartly and you'll be healthy. You don't need to go to a doctor. se você usar as especiarias bem e ficar saudável, você não vai precisar ir no médico. Such a great potential is in this. Tem muito potencial aqui. So out of these spices, Essas especiarias, it's a big list of about a dozen. tem umas
uma dúzia, I will mainly discuss 8 você spices. vai falar de 8. But at the end, if you want me to comment on some more thing, I will be Mas open. depois se você quiser saber de outra especiaria, ele fala. I think except this Com exceção dessa, carom, roxburgham, every spice is known to you. vocês conhecem todas. If not, can we Se não, circulate this? ele vai circular isso aqui. Black pepper, Pimenta preta, cumin. I will just name, and if you don't know, please hands please. se If você you não don't know. conhecer, avisa. I think asafoetida, some of you might not know. Açafé, vocês conhecem? You know it? Conhece? Açafé. So at this level, please let me know if you don't know. They don't know. Okay, asafoetida you don't know. Não. Yeah, but we have to say it. Okay. If it is there, say ask them to smell it. Doctor, is it ink? Ink, yes. Yes, that's Ink, okay. yes. Yes, we have a look. Okay. Or maybe one by one slide I will discuss and give additional inputs. Is that okay? Ele vai discutir cada uma por vez e daí vocês perguntam. Tudo bem? Turmeric is curcuma, we call it here. Cúrcuma, Then clove, É o amarelo. cravo, cardamom. cardamomo, Available here, most of them. Cardamomo é sementezinhas. Then mustard seeds, semente de mostarda, coriander. coentro. I think coriander is available here in two forms, fresh leaves and seeds. Você pode encontrar semente ou a And both folha. are great medicines. E ambos são ótimos remédios. Nutmeg, Noz moscada. is it there? Is it there? Toda a gente sabe. Não, não está lá porque estamos. Nutmeg is there in that. No, we Okay. I think everyone knows here what is nutmeg. Okay. Yes, So at the end I will comment on nutmeg and you will be stunned with the effects. Ele vai falar depois, vocês vão ficar maravilhados com os efeitos da noz. And lastly cinnamon, which is available everywhere now. Canela. I think in the cake also it was there. No bolo tinha canela? Yes or no? Não. But cinnamon is easily available here. Canela é fácil de encontrar. So one by one we'll discuss these. We'll start with black pepper. Pimenta preta. Why? Because I think everywhere in the globe, nobody will say, I don't know black pepper. Todo mundo conhece pimenta. Did you know that black pepper is a gift of India to the world? Ah, veio da Índia. Right? It is basically from the coastal area of India Veio do litoral, da parte do litoral da Índia. and Sri Lanka, the Da other Sri Lanka. island. But maybe for your interest, not health related stories. Só para o seu interesse, não? Once upon a time when currency notes and coins were not yet produced, Quando não tinha moeda ainda, black pepper was used as a currency eles usavam a pimenta for negra exchange. para fazer trocas. So this is how black pepper spread over the globe. É assim que ela se espalhou pelo mundo. And I think today black pepper is available almost everywhere. Eu acho que hoje tem pimenta em todo lugar. Even when you are flying in the sky, Até no avião. black pepper is there for sure Tem in the pimenta lá. plane. So we'll start with black pepper. A gente começa com ela. Now because I anticipated it's an Ayurveda knowing class, so left column is a bit technical, you can skip it. A parte da esquerda é um pouco técnica, a gente não vai falar disso. Black pepper's taste is pungent, everybody knows. O sabor da pimenta é picante. After digestion, it continues to be pungent. Depois que você digere, ele continua a ser picante. And it is hot by potency. E a potência dela é quente. Now I will explain what is potency. Ele vai falar o que é a potência. Ayurveda believes that potency is a power É um poder in a substance numa substância which never changes. que nunca muda. What does that mean? O que isso quer dizer? Even if you put black pepper in a refrigerator Se puser a pimenta na geladeira, or cold storage plant, ou cold storage, anything cooling, ou puser no frio. that doesn't mean black pepper will be cold. Não quer dizer que a pimenta vai ficar fria. It will be just cold by touch, Só quando você tocar ela fica fria. but its effect will continue to be hot. Mas o efeito dela vai ser quente. So this is called potency. Isso é o que chama de potência. Now black pepper's main action is it can cause, now please help me to explain, whirlpool like action means like Ele cria um redemoinho no
estômago. like a strong something moving inside the Uma gut. coisa forte que se move, essa sensação que ele causa. Other qualities of black pepper are it is dry É seca, and it is very intense. muito intensa. It is so intense Tão intensa that if some of us is powdering black pepper in the other se a cabins, gente estiver moendo a pimenta na outra sala, some others will smell it here a gente vai sentir o cheiro aqui. and a few will have sneezing reflex out E of it. alguns vão começar a espirrar. So it is so intense. Tão intenso que é. I comment on its uses very soon, Ele vai falar disso. but it's very intense and it can reduce kapha dosha mainly, Diminui capa and it improves digestion to a great extent. e melhora a digestão. Now before we discuss its systemic use, that is oral use, O uso é oral, we'll discuss some unbelievable external uses. outros usos externos. If there is a swelling, Se você tiver com inchaço, edema in scientific terms, com edema, black pepper powder can be externally applied pó de pimenta negra pode ser aplicado externamente. and it will reduce swelling. E vai diminuir o inchaço. Do you know leukoderma? Vocês sabem o que é leucoderma? I don't think it's common in Portugal. In India and some other countries Na it's Índia é common. muito comum. I'll explain. People have white patches on skin, Tem Maybe you have mancha seen. branca na pele. right? It is called leukoderma. Leucoderma. Here. That's like my Yeah, but it's just very beginning, so Yes. not big. When I was child, I have the big. Okay, then it reduced. Yes. Okay. So this is called leukoderma. Leuko is for white Leuco é branco and derma for skin. e derma pele. So if black pepper is applied externally, Se puser a pimenta, the white color of the skin, not normal white color, patches, white patches essa can mancha change. branca vai mudar. Then abscess, Abscessos, they know abscess here. vocês sabem o que Abscess in the initial conditions, é. No início, initial phases, can be treated by black pepper application, pode pôr também. but not later on because it turns red and painful. Mas não depois que ficou vermelho. And most importantly, tumor. Tumores. I think all of you have some idea that cancers are tumors. Most of the Sabe que cancers o are câncer tumors. é um tumor. Please note that in the initial phase, Na fase inicial, if it is immediately treated by black pepper, se for tratado com pimenta, we can prevent most of the tumors then entering into malignant a phase. gente pode evitar que ele entre na fase maligna. I hope you get the potential of black pepper. It's a Sabe great o que é medicine. Eating. Yeah, eating also, but presently I am discussing external application. É o uso externo aqui nesse caso. Eating will have the same effect, no doubt. Comer também vai ter esse efeito. Then, second line, please be cautious. Just read it, note it, but don't use it immediately. Não é para usar imediatamente, tem que tomar cuidado. Ayurveda believes in a type of treatment Tem tratamento na Ayurveda, called Panchakarma, Panchakarma, 5 detox procedures, são 5 procedimentos de detox. and one of them is putting medicine in the nose. É pôr remédio no nariz. Black pepper powder is blown into the Se nose. você puser pó, Don't try it, não vai otherwise my visa will be cancelled and I will be treated in Portugal. senão o visto dele vai ser cancelado. But yes, there are black pepper if blown into an unconscious patient's nose. Uma pessoa inconsciente, se você assoprar pó de pimenta no nariz, What is called coma in some cases. que chama coma, They know coma. a pessoa em coma, Black pepper is so strong, so intense that the patient can come out of coma. é tão forte que a pessoa pode sair do coma. But why I requested, yes, like blowing. But why I requested you not to do this? Mas não faz isso, Because I don't want you to be in problem. então você tem problema. If you are a registered medical practitioner, Se você for um médico, you can very well do this. você pode fazer. So there is no doubt about the efficiency of black É pepper. muito eficiente. So it is so intense that a patient in coma can come out. Até um paciente em coma sabe. Now, have you heard about white pepper?
Tem a pimenta branca. Actually, white. Some people think there are two kinds, but actually it is same kind. Eles acham que tem dois tipos, mas é um só. The external skin is taken out Quando você tira a pele de fora, to make it mild, less intense. fica menos intensa. So white pepper is just like black pepper, Então a branca é igual à negra, but you can say less strong or less intense. menos forte. So those who are hyperacidic Os que têm muita acidez no estômago, and can't bear black pepper powder, não pode comer can't take pimenta, it, they can prefer white pepper. podem usar branca. And black pepper can be, again last line is not for you to do it on your O own. último também não é para fazer sozinho. Black pepper can be mixed with honey, Pode misturar com mel, means too much honey and little black pepper. bastante mel e um pouco de pimenta. And it can be even put in eyes, Pode pôr no olho, but don't do it because you are not registered mas practitioner. não faz porque você não é um But it is so strong medicine. muito forte. Eye problems. Yes, because eye problems are kapha problems in Ayurvedic. O problema de olho é kapha, né? Are you comfortable up to this with this guy? Tá bom assim? Shall I go? Okay. Have you realized that if you look into mirrors, there is a sun in your eyes? Everybody's Se eyes. olhar no espelho, tem This structure is just like sun. é como um sol. So kapha dosha is opposite to sun, O kapha é o Right. oposto do sol, enemy of our eyes. é o inimigo do olho. So diseases like wearing glasses, Que nem por óculos, it's a disease. So I am a diseased person, é uma doença, tem uma doença. right? Then cataract, Catarata both these diseases are kapha diseases. é uma doença kapha, Means less fire because of less fire. pouco fogo. So if black pepper mixed with honey is put here, Se você puser pimenta com mel no olho, it can prevent cataract formation. pode prevenir catarata. But be careful because of the legal framework here. I don't know. Cuidado com a lei, But yes, it works. mas funciona. Inside the inside or No, here? no, inside. Inside. Like an eye application. Okay, then before I start with cumin, Antes de falar do cominho, how you can use black pepper safely here? Cominhos, né? Cominhos. antes dele, ele vai falar como você pode usar pimenta. But please wait for a minute, I will comment on black pepper some more. Ele vai falar mais da pimenta. Because I think Latin American countries, most of the European countries are meat eaters, Porque aqui vocês comem muita carne, right? And meat takes toll. It is not easy to digest. e a carne é difícil de digerir. So I would request you to ensure that there is black pepper whenever you eat meat Quando or você fish. comer carne ou peixe, põe pimenta. Black pepper must be there Você tem que pôr pimenta. because otherwise we are prone to have obesity, Se diabetes, tiver tumors. diabetes, tumor, é obesidade. Do you know moles Vocês conhecem as verrugas? or similar growths outside the Essas body? coisas que crescem para fora do corpo. In the initial phases, black pepper, if it is rubbed in water and applied outside, No it can reduce. começo, você pode pôr, passar pimenta que vai diminuir. So to simplify, Para simplificar, for anything which is heavy to digest, qualquer coisa difícil de digerir, black pepper is a must. pimenta é bom. Otherwise, you need to see a doctor anyway in future. Você vai ter que ir ao médico. Right? May it be vegetarian, doesn't matter. Even if it's cheese, Mesmo queijo, but if you are eating a lot of cheese, comer muito queijo, like Pav Jukejo is not famous here. Okay. But anything containing a lot of cheese, qualquer coisa que tem muito queijo, black pepper must be there. tem que pôr pimenta. And for all non-vegetarian items, black pepper is a must. Para tudo que não é vegetariano, Now second one is cumin. cominho, I think everybody knows here. todo mundo conhece. There are many types of cumin, Tem muitos tipos. but this slide gives general qualities of them. Essas são as características gerais. They are pungent if you chew them, Eles são picantes, and some of them, some varieties are bitter as well, e alguns são amargos também. and they are hot by potency. Potência quente. They are light and dry, São leves e secos, and they are also great medicines for digestion. e é bom para digestão. How many of you have heard the term geriatrics? Quando você ouviu falar de geriatria, Geriatrics, gerontology, etc. gerontologia, You have heard the terms? já ouviu? They deal with the old age people. Yeah. Trata das pessoas So idosas. again, the language is similar. Mesma linguagem. Sanskrit name of cumin is Jeevat.
Jeera. O nome sânscrito do cominho é Jira. And it deals with, means it doesn't allow the food to be old, it digests it quickly. Ah, não deixa a comida ficar velha, ela ajuda a digerir rápido. So the name of cumin itself is put after its digestive capacity. Então o nome dele é de acordo com a sua capacidade de ajudar a digerir. So you can say it's a great digestive medicine É grande remédio para a digestão. and less intense than black pepper. E menos intenso que a pimenta. So you can say it's a safe medicine to be used by everyone. É seguro para qualquer And that's why it goes into the kitchen, not in dispensary. Então vai na cozinha e não na despensa. So almost everyone here should use cumin every day. Então, todo mundo tem que usar cominho todo dia. I repeat, I don't have a cumin shop. So it's for your betterment. É para você, para o seu bem. I'll first cover this column, this row. Ele vai falar disso. You know burping? Sabe arrotar? It is not that burp is a must. Não tem que arrotar. But if the burp is there, it shouldn't carry the taste or flavor of food. Mas se tiver arroto, não tem que sentir o gosto da comida. That is ideal, according to Ayurveda. No mundo ideal. But many a times you must have experienced that you eat heavy food, Você já deve ter visto quando você come uma comida pesada. and when you burp, you know what you have eaten. Quando você arrota, você sabe o que você Right? comeu. That means your food is indigested in the tummy. Quer dizer que sua comida ainda está sendo digerida. So cumin seeds will purify the Então, burp. o cominho vai purificar o teu estômago. Then if you don't feel the taste of the food properly, Se você não consegue sentir bem o gosto da comida, you can add a bit of cumin powder into the food. põe pó de cominho na comida. In India, because mainly the housewives they cook, Na Índia são as mulheres que so when I cozinham. am in a public lecture in India, Quando eu dou uma palestra, I jokingly say to the housewives eu falo para as donas de casa, that if you cannot cook properly, use cumin seeds. But it helps. It's a great taste-inducing agent. melhora o sabor. The only unwanted effect of cumin is O único efeito ruim do cominho it can constipate. pode causar constipação. So some of Ou Obstipação. so those who are already constipated, Então quem já está com obstipação, please be careful about cumin. cuidado. Means you can still continue using, but in trace amounts, very small amounts. Usa menos, bem pouco. Now, in the last part, I will comment on great applications of cumin. Então, onde ele deve ser usado, Unbelievable applications. ninguém acredita, Let us start from the human life, in the birth of the human life. a vida humana. Cumin seeds, if consumed, Se consumir cominho, they help a pregnant or delivered lady to contract the uterus. ajuda uma mulher que vai parir, ter um parto. You know what I am saying, and those who have delivered know it better. Quem já teve filho sabe. Right? There is a need It helps to contract Contract, the yes. uterus. Yes. Next, after the baby is delivered. Depois que teve Cumin seeds are recommended because they help uterus to come to normal. ajuda muito a aguentar. Then, a contração a seguir ao parto. Then it also increases breast milk. Também aumenta o leite materno. It is called galactobacter. You can see it in 3. É galactobobo. So it increases breast milk, which is necessary for human life, Aumenta o leite. for the baby to feed. Then, because I can see some males in the group, Como tem alguns homens aqui. please note that cumin is also an aphrodisiac. Afrodisíaco. So it's a medicine for both males and females, right? É remédio para homem e mulher. No discrimination. It helps male, it helps females. Ajuda todo mundo. Just one quick question, sorry. You said that it increases breast milk, right? Yes. But does it affect the child as far as constipation goes or not? Passing the milk. Because when you're breastfeeding, right, it normally passes on to the child. Yeah, it's a good question. I got the question. Means you mean to say that if cumin is given and if the child gets constipated. Yes, does it? Does No, the child? Ayurveda is open science. Means if cumin is given, breast milk is increased, and mother observes that child doesn't pass stool frequently, we can stop or reduce the use. Okay. Or there are options. We can